Então, retornando aqui ao livro As Seis Perfeições, Como Atingir o Estado Supremo, né? O livro que vai falar sobre as seis paramitas, lembrando aqui que estamos no budismo Mahayana, com foco nessas seis paramitas, que são Dana, a generosidade, Shila, a harmonia, Kshanti, a paciência, Virya, a reta energia, Dhyana, que é o foco de hoje, a plena atenção, e Prajna, a sabedoria ou o discernimento. As seis paramitas, que podem ser também vistas como 10 paramitas, né, em outros textos, então, as seis elas não resumem o caminho, mas todo o caminho, mas resumem grande parte do caminho. Né? O Mahayana também é chamado de o veículo das paramitas. Então, para quem quer se aproximar da senda Mahayana, estudar as paramitas e tentar praticar as paramitas é fundamental, porque as paramitas, essas perfeições, elas são bodhicitta na prática. Né? É a forma de nós nos purificarmos para que, de fato, tenhamos bodhicitta, para que consigamos alcançar bodhicitta de fato, para que ela não fique só uma intenção, só uma aspiração, mas se torne a bodhicitta real, a real mente desperta. Porque o que que é a mente de um bodhisattva? É uma mente perfeita, no sentido de que é uma mente que está qualificada nessas seis perfeições e que naturalmente age de acordo com essas seis perfeições. E outras virtudes, claro, que a gente pode relacionar aqui. Como eu falei, as seis perfeições, elas são uma síntese. Não é que elas contenham tudo exatamente, mas elas são uma síntese da necessidade de cultivar virtudes e quais são as virtudes chaves a serem cultivadas nesse caminho aqui. A gente tinha visto o Virya, né, na última reunião, que tratava do esforço entusiástico, e hoje a gente vai para Dhyana. E tem um problema nesse livro, que Dhyana foi traduzido aqui como concentração. Não é uma tradução muito boa para Dhyana, né? Porque meditação não é só concentração, não é só eu ficar forçando a minha mente a se focar em alguma coisa. A gente pode usar a palavra concentração no contexto da meditação? Pode, porque afinal a gente tenta concentrar a nossa energia mental, né, levar o nosso foco para um determinado ponto. Mas a meditação não é somente isso. A meditação é também estabilizar a mente, é tranquilizar a mente, é serenar a mente, né? Buscar a serenidade mental. Em sânscrito, a gente tem várias palavras que vão tratar desse tema e que podem ser traduzidas como meditação, né? Eu nem coloquei todas elas aqui, eu coloquei as que são mais usadas no contexto budista, né? Porque tem outros termos, por exemplo, que a gente vai ver muito na yoga do Patanjali, né? Como Pratyahara, Dharana, que também a gente vê no contexto das seis yogas do Kala Chakra, né? Mas usualmente, nos textos Mahayana, do budismo Mahayana, as palavras que a gente veria mais relacionadas à meditação, que podem ser traduzidas como meditação, são a própria dhyana, né, essa paramita, essa perfeição, que pode ser traduzida como plena atenção. Eu particularmente gosto dessa tradução, né, porque ela inclui toda a questão da contínua lembrança, da vigilância que temos que ter em relação aos nossos estados mentais, a contínua lembrança do Dharma, e estar atento ao Dharma, né? Estar atento à prática, estar atento aos ensinamentos, estar atento à respiração, estar atento às nossas tarefas, ou simplesmente pode chamar de meditação também, porque isso não deixa de ser meditação. A outra palavra é bhavana, que também é traduzida como meditação, né? A gente tem o texto Bhavana Krama, do Kamalashila, lá do século VIII, né, que atuou junto de Shantarakshita, quando eles levaram o budismo para o Tibete, que também pode ser traduzido como estágios da meditação ou como estágios do treinamento da mente também. Né? A gente vê como as palavras aqui elas se perdem. Não que elas se percam, mas é porque há várias palavras que podem dar ideia de meditação, de treinamento da mente no budismo, e em português a gente não tem um repertório assim tão amplo. Tanto que Lojong também, né, que eu nem coloquei aqui, poderia ter colocado, Lojong também pode ser traduzido como treinamento da mente, como alquimia mental, né, que já é uma questão mais focada, principalmente na compaixão.
Shamatha, estabilização mental, tranquilo, permanecer, serenidade meditativa. Vipassana, né? E Shamatha está muito ligada à paramita dhyana, né? Porque essa plena atenção, ela inclui essa busca por uma estabilização mental, por um tranquilo permanecer, né? Por uma mente serena. Vipassana, a meditação analítica, né? Às vezes se fala o insight, a meditação que busca uma compreensão mais profunda, que está relacionada também à paramita dhyana, mas também está relacionada à paramita prajna, né, à paramita da sabedoria, porque é o momento então que nós vamos discernir acerca da natureza dos fenômenos, tentar entender o vazio não só racionalmente, embora também isso seja importante, mas também intuitivamente. E temos a palavra samadhi, que é uma palavra complicada de traduzir também, né, que uma tradução que a gente vai ver bastante para essa palavra em textos budistas é mente unidirecional, que é aquela mente, então, cuja energia ela está totalmente concentrada, totalmente voltada para aquele objeto. E há diferentes níveis de samadhi. Inclusive, muitos textos budistas usam samadhi como um sinônimo para shamatha, porque é um nível de samadhi que é shamatha. E também há outros níveis. E se a gente for para outras escolas indianas, né? Se a gente for lá para os Yoga Sutras do Patanjali, que ele vai falar do Dharma Mega Samadhi, que é algo ainda além, né? Que é o que precede o estado de Kevala, se eu não me engano, que é como se fala da iluminação suprema na literatura da Raja Yoga do Patanjali. Então, mente unidirecional, absorção meditativa, também é outra palavra que nós vemos sendo usada para essa tradução de samadhi, né? Quando, digamos assim, há uma fusão entre o meditador e o objeto de meditação, e um estado que pode ser um estado de êxtase também, né? De bem-aventurança, né? Sukha em sânscrito, né? O contrário de dukkha. A palavra samadhi, ela até pode ser quebrada, né? Se a gente for investigar aqui a origem da palavra samadhi, samadha, né? Que tem muita essa ideia de coletar, de juntar. Esse sam em sânscrito, ele tem essa ideia de você juntar as coisas, coletar as coisas, né? Tem até o Tantra de Chakra Samvara, que é o círculo que une todas as coisas. Então, sempre quando a gente vê essa palavra sam, esse prefixo aqui, nesse caso, em geral tem essa ideia. Mas aqui, é claro, o foco principal é Diana, né, essa plena atenção, mas aqui eu só estou mostrando como que tem várias palavras aqui que podem ser traduzidas como meditação, como contemplação, como treinamento da mente. E todos esses termos aqui estão relacionados com essa paramita, estão relacionados com a plena atenção. Então, agora entrando no capítulo propriamente dito, né, e sintam-se à vontade para compartilhar as suas passagens, se vocês selecionaram passagens, podem levantar a mão ou podem compartilhar no chat também, ou se tiverem comentários, etc., quiserem também contribuir com outros materiais. Então, aqui o Geshe Sonam vai dizer: uma vez desenvolvido o esforço entusiástico, ele deve ser aplicado ao cultivo da estabilização meditativa. Então, uma vez que desenvolvemos víria, que agora a gente tem essa reta energia, esse entusiasmo, essa alegria, essa disposição para praticar o Dharma, para tentar transformar a nossa mente, então vamos tentar usar essa energia para estabilizar a mente. Se a gente está sem energia, é muito complicado meditar, né? A gente tem aquele estereótipo da pessoa que medita, que é aquela pessoa quase desenergizada, muitas vezes, né? Aquela pessoa muito passiva. E, na verdade, a gente precisa de bastante energia, a gente precisa de prana, né? A gente precisa de vitalidade, a gente precisa de disposição para dar conta de sentar e de redirecionar os nossos estados mentais, né? O Tsongkhapa ele vai dizer no Lamrim Chenmo, nós já vimos isso anos atrás, né? Meditação é familiarização.
É você se familiarizar com aquele tópico de meditação. É você familiarizar a sua mente com outros estados mentais. Familiarizar a sua mente com a virtude. Familiarizar a sua mente com outro modo de vida. Diferente desse modo de vida que está totalmente dominado pelas perturbações, né? E que não tenta questionar a si próprio, que não tenta ir além dessa vida condicionada pelos kleshas, né, pelas perturbações ou aflições ou vícios, seja lá como vocês preferem traduzir. Então, desenvolver esse esforço entusiástico para que a gente tenha energia para meditar e buscar, assim, estabilizar a mente, né? Então, a gente tem sempre que bater nessa tecla, né? Sempre bater nessa tecla que estabilizar a mente não é uma mente dopada. A mente que alcançou chamata não é que nem uma mente que está dopada por remédios. Né? E aqui não tô adotando nenhum discurso anti-psiquiatria nem nada. Quem tem que tomar, tem que tomar. Mas não é, como diria o amigo monge no canal dele, né? Não é aquela mente que está dopada no Rivotril e a pessoa então vai falar daquele jeito, daquele jeito moroso, daquele jeito que parece que ela ama todo mundo. Não é isso. Muito pelo contrário, é claro que vai depender da própria personalidade da pessoa, né? Algumas pessoas têm esse jeito moroso naturalmente, mas outras pessoas não, têm um outro jeito de se expressar. E não se trata disso. E nem de uma mente lenta, muito pelo contrário, é uma mente que ela vai ficando cada vez mais perspicaz, é uma mente que vai ficando cada vez mais capaz de discernir o certo do errado, é uma mente que fica cada vez mais pronta para a luz da intuição, para a luz da sabedoria. Então, mas ao mesmo tempo, uma mente que não pode se dominar por esse torpor, mas que também não pode se perder na euforia, né? Porque também se a gente está com um excesso de entusiasmo, a mente pode ficar muito excitada. E é importante ter o foco, né? Porque a excitação mental, ela tira o foco, né? A euforia, ela tira o foco. Então, enquanto o afrouxamento e a excitação influenciarem a nossa mente, as emoções perturbadoras, como animais carnívoros, poderão atacar e nos devorar. Porque a gente tenta meditar, ou a gente tenta manter um estado mental harmônico ao longo do nosso dia, uma serenidade mental, com discernimento, etc. E aí, de repente, a nossa mente se distrai com algo que parece muito incrível, né? Com algo que vai nos deixar agitados. Ou então ela simplesmente se decepciona, ela esmorece, ela cai em letargia, ela sofre um baque. Então a gente tem que tomar cuidado para não cair nesses dois extremos, nem o da excitação e euforia, nem o do afrouxamento, do torpor, né, da letargia. O Shantideva, ele diz no Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, assim, tendo desenvolvido o esforço entusiástico, coloque a sua mente em estabilização meditativa. Pratique dhyana, é o que ele está dizendo aqui, né? Pratique shamatha. As pessoas cujas mentes estão distraídas vivem entre as presas das emoções perturbadoras. Então, essa mesma ideia, né? A gente pensar essas emoções perturbadoras, pensar nelas como animais que nos devoram. Tanto budistas quanto não budistas, né? Voltando agora para o Geshe Sonan, cultivam a estabilização meditativa. As oito plena atenções, as oito dhyanas dos reinos da forma e da não forma, são mencionadas em textos não budistas também, né? Porque esse termo, essa literatura, ela corre por outras literaturas indianas, como eu citei o caso do Patanjali, por exemplo, né? A gente consegue ver pontos em comum, uma terminologia muito parecida. Em outras escolas indianas também, a Vedanta Advaita, ela vai falar em chama, que é justamente essa busca por um aquietamento mental, né? A pessoa não ficar se distraindo com o mundo fenomênico e voltar a sua mente para o Atman. Essa chama é muito parecida com a palavra chamata, né? Porque esse tá no sânscrito é basicamente uma perspectiva serena, né? Assim como shunyata é a perspectiva do vazio. Então,
a gente vê ideias muito parecidas em diferentes escolas indianas, mesmo entre talvez escolas que não concordem entre si. E a ideia de dhyana, e como dhyana pode fazer então com que a nossa mente alcançar determinados níveis de dhyana, pode fazer com que inclusive a gente nem renasça mais como humano, com que a gente acesse outros reinos da existência. E a gente tem mesmo textos que vão falar sobre isso e que a gente tem que tomar cuidado quando lida com isso no Mahayana, porque a ideia é voltar como humano. Né? Mas então, o que, que seriam essas quatro dhyanas do mundo da forma? Lembrando que nós não estamos no mundo da forma, nós estamos no mundo do desejo. Né? Aqui agora estamos todos nós aqui no mundo do desejo, na esfera de consciência do desejo, que é o Kamadatta. Né, em que nós, os animais, os fantasmas famintos, os seres dos infernos e toda uma classe de deuses e semideuses estão no mundo do desejo. Né? É um mundo que tem uma série de reinos, sub-reinos, etc. Mas há um outro reino ainda mais sutil, que é o reino da forma. E os textos vão dizer que conforme a pessoa vai se aprofundando na prática da meditação, na prática de dhyana, e do desligamento das perturbações, ela pode alcançar estados de consciência, estados mentais, que vão levá-la para esses outros reinos. Inclusive, a ponto dela não mais renascer como humano. Né? E é isso que a literatura mahayana vai dizer: cuidado, né? Porque você tem que renascer como humano. Você tem que continuar atuando no reino do desejo, no Kamadatta, porque o voto do Bodhisattva exige isso. Então aqui é um ponto interessante, né? Porque aqui a gente já vai entrar até em questões cosmogônicas. E como eu sempre falo, eu estou devendo um estudo sobre isso, sobre esses diferentes reinos e sub-reinos que há no budismo e toda essa taxonomia de seres, né, e de locais aqui, entre aspas, que nós vemos nessa literatura. Então, a primeira dhyana do mundo da forma, né, ela vai fazer um exame grosseiro da realidade, né, no sentido que a sua mente ela ainda é capaz de fazer um exame mais grosseiro, não tem muita intuição aqui, mas você vai aplicar o pensamento, você vai aplicando o pensamento conforme você vai focando a sua mente. Você faz uma investigação precisa, né, essa investigação vai se tornando mais aprofundada, você faz um exame, enquanto você vai acalmando o seu fluxo mental. E olha que aqui nem é vipassiana ainda, né? Não está falando daquela meditação analítica mais profunda. Mas aqui é a gente tentando acalmar a nossa mente. E a mente ela vai então selecionando, né? No que se focar, no que não se focar, qual antídoto aplicar. Então esse exame ele tem muito a ver com isso aqui. Né? Apareceu o torpor, então agora eu tenho que afastar esse torpor. Apareceu a excitação, eu tenho que afastar essa excitação. Eu vou aplicando o meu pensamento, então. Estou focando no mantra, estou focando numa frase, estou focando numa ideia. E pode vir o bem-estar, né? Vem uma sensação de bem-estar, de alegria. Vem uma sensação de bem-aventurança, de felicidade, né? Esse sukha, que às vezes também é traduzido como êxtase. E uma atenção unifocada, né? Então, essa primeira dhyana do mundo da forma, ela vai tratar disso aqui, né? E aqui eu não estou falando de uma chamata normal. Conforme a pessoa vai se aprofundando, essa meditação ela vai ficando cada vez mais e mais profunda. E essa análise vai se aprofundando, e realmente, quando a pessoa chega nessa atenção unifocada, a mente dela já se desligou do mundo do desejo. Depois temos a segunda dhyana, em que ainda há esse elemento de uma mente capaz de fazer um exame grosseiro, e a investigação precisa das coisas num primeiro momento, mas depois isso passa, isso já não está mais presente, né, na segunda dhyana. E os seguintes fatores, então, eles permanecem presentes nesse segundo nível de dhyana do mundo da forma, né? Como eu falei, a sua mente agora, ela alcançou um estado em que ela acessou esse mundo da forma, né? Um estado que é correspondente
ao estado deste mundo. Então, bem-estar e alegria é o que ela sente. Bem-aventurança e felicidade. E uma atenção unifocada. O terceiro dhyana, ou a terceira dhyana, ela é apenas uma sensação de felicidade. É apenas puro êxtase, com uma atenção unifocada que permanece, né? Enquanto no segundo, a gente ainda tem alegria, né? A gente tem uma sensação de bem-estar. Aqui até isso desligou. Já não tem mais tanto aquela alegria de antes. Ainda sobrou uma sensação de êxtase com uma atenção unifocada, mas não aquela sensação, digamos assim, de um eu que se sente alegre, né? Que estar alegre por estar naquele estado. Já é um êxtase mais sutil aqui. E é até complicado de falar disso porque eu não alcancei essas dianas, né? Se eu alcançasse, eu não estaria aqui. Se eu alcançasse, eu estaria no mundo da forma e não conseguiria mais retornar. E a quarta diana é apenas a atenção unifocada que permanece. E é somente essa atenção unifocada. Já nem tem mais a sensação de êxtase. Isso ainda são as dianas do mundo da forma, né? E a gente vai ver em textos Mahayana que tem que tomar um certo cuidado para quem busca somente desligar a mente desse tanto, porque primeiro que você não venceu de fato o poder de Avidya, e além de não vencer o poder de Avidya, se você renasce no mundo da forma, você não consegue mais voltar. É só até o próximo Kalpa. Eu não acho que talvez seja tão ruim assim a pessoa renascer no mundo da forma, né? Tantas guerras acontecendo no mundo, se todas essas pessoas pararem para meditar e irem para o mundo da forma, vai ser melhor para o mundo. Mas para quem fez o voto do Bodhisattva, você tem que ser capaz de renascer, né? Então, há até um limite que é estabelecido nos textos Mahayana, né? Não vou me aprofundar muito nessa questão, mas é um título de curiosidade aqui, que você tem que continuar a ser capaz de atuar no mundo. Você não pode se perder nesse êxtase, porque esse êxtase vai te levar para a libertação individual do Hinayana, vai te levar para a libertação do, do Theravada. E uma vez que a pessoa alcança essa libertação do Theravada, ela não consegue mais voltar porque ela está estática. A mente está estática, né? Ela está nesse estado de paz que não é o nirvana último de um Buda, mas já é um grau de libertação e ela não consegue mais voltar. E ainda há esses estágios ainda mais sutis, né? Que a partir dessa quarta dhyana, que é até complicado falar desses estágios, porque aqui a gente já vai lidar com o mundo sem forma. Lembrando que na cosmogonia budista nós temos o mundo do desejo, onde nós estamos, nós temos, e que mesmo nesse mundo do desejo, há reinos elevados, bastante elevados, terras puras de bodhisattvas. Temos o mundo da forma, que é muito mais sutil, de formas muito e muito mais sutis. E temos o mundo sem forma, que é um mundo ainda mais sutilíssimo. E o Buda não está em nenhum desses três. O Buda está além de tudo isso. A gente tem sempre que lembrar esse ponto, né? O nirvana de um Buda, ele está além desse próprio mundo sem forma. Ele está além disso, né? O Buda é alguém que está além dos três mundos, e isso os textos sempre deixam claro. Então, por mais que esse mundo sem forma seja sutilíssimo, ele ainda não é o final de tudo. Então, a esfera, porque ele ainda é manifestação. Ele é sem forma, porém, ele ainda é essa manifestação que precede o surgimento das formas e que depois vai dar em formas mais grosseiras, que são formas, digamos assim, desejantes. Então, aqui a gente vai ter a esfera do espaço infinito, a esfera da consciência infinita, a esfera de nada a ser aprendido. Ou que simplesmente fala a esfera de nada, mas não que seja um vácuo, mas é porque não há mais nada que se possa aprender nesse nível, nesse estado de consciência, porque é muito sutil. E a esfera de nem percepção, nem não,
percepção. É algo que é incognoscível, não dá nem para explicar, porque está além da percepção e está além da não percepção também. Né? É até perda de tempo a gente tentar aqui explicar, fingir que entende dessas coisas, porque elas são pouco explicadas no texto, né? E depende de uma experiência inefável, realmente. Então, a gente até vê aqui a palavra ayatana presente, né? Que é uma palavra interessante, é uma palavra que justamente lida com essa ideia que a escola Yogacara vai falar muito dos ayatanas, né, que são essas bases dos sentidos, ou às vezes é traduzido também como as esferas dos sentidos, né, mas mais as bases dos nossos seis sentidos atuando no mundo, né, em que nós temos os nossos órgãos dos sentidos, nós temos os objetos dos sentidos, e essa relação entre os dois, né, a partir dessa troca vem uma apreensão de uma sensação, né, de uma sensação, uma percepção, e daí por diante. Mas a gente tem essa palavra, mas aqui essa palavra mostrando que se trata de uma esfera, entre aspas, né, de uma realidade, de níveis de realidade que a gente não consegue explicá-los, simplesmente. E que mesmo assim ainda não são a realidade última de um nirvana, de um Buda. Então vejam como que essa cosmogonia pode ser bem complicada e até explicar alguns desses estados mentais que só quem chegar a esses estados vai poder realmente saber o que é de fato. O problema é que quem chega a esses estados não volta para explicar, né? A não ser que seja alguém no caminho do Mahayana, que aí é um Buda, e aí está numa outra senda, né? E aí sim, mas ainda assim não vai poder explicar tudo, porque as palavras não vão dar conta. Mas aqui foi mais a título de curiosidade, porque muitas vezes nos textos a gente vê essas menções, né? Essas 8 dhyanas, 4 dhyanas. Mas isso não é enfatizado no budismo indo-tibetano Mahayana, no Vajrayana, né? Porque o foco nesse Mahayana aqui, né? Nessa tradição que flui até o Tibete, lá do tempo do Buda, e chega até o Tibete, na linhagem Kadampa Gelugpa, principalmente, essa tradição ela tem o Tantra, né? E aí com o Tantra já é uma outra forma de atuar, exatamente porque estamos no mundo do desejo, né? O Tantra é para que a pessoa consiga atuar no mundo do desejo, trabalhando com o desejo, né? Purificando o desejo. E é claro que sempre lembrando, quando eu estou falando disso, eu não estou falando de levar o Tantra para o literal ou de magia sexual, nada disso. Mas é no sentido como que a gente purifica os nossos desejos que deixam de ser desejos pelas coisas do mundo e se tornam desejos por outras coisas, se tornam um desejo para a libertação dos outros seres, né? Se tornam um outro tipo de êxtase e um outro tipo de mente também. E se torna algo que outras literaturas vão chamar de vontade, por exemplo, né? E não de desejo. Quando praticada com uma compreensão das desvantagens da existência cíclica do samsara e um desejo de ganhar liberdade, torna-se uma causa para a libertação. Então, aqui voltando depois dessa digressão, quando a meditação, quando a plena atenção ela é praticada com essa compreensão, o samsara tem desvantagens, o samsara tem sofrimento, a gente não consegue burlar as regras do samsara, né? Pode acontecer coisas boas, coisas ruins, etc. Mas não vai ter felicidade plena no samsara. Isso nunca vai acontecer. A felicidade plena ela só vem se a gente se liberta do samsara. Então, o que a gente poderia chamar de felicidade, né? Porque o nirvana está além desses conceitos do que é felicidade ou não felicidade, está além de verbalização. Mas de qualquer forma, quando praticada com essa compreensão, com essa reta compreensão, com uma visão adequada, uma reta motivação, então a meditação ela é uma causa para a libertação. Se eu pratico meditação para outras coisas,
não, obviamente não será uma causa para a libertação. Né? Se eu pratico no contexto de Hatha Yoga, que é só para ficar menos estressado no meu dia a dia, isso não vai me levar para a libertação do samsara, porque eu não tenho uma reta visão que guia essa prática. Sem uma mente continuamente serena, é impossível alcançarmos os estados de estabilização meditativa descritos nos sutras ou de realizarmos os estados de geração e conclusão ou consumação do Tantra. Então, se a gente não praticar essa plena atenção, não buscar a estabilização mental, a nossa mente ela não está preparada. Ela não vai dar conta de realmente nós nos aprofundarmos nas práticas meditativas. E, ao mesmo tempo, a gente também não vai dar conta do Tantra, das práticas do Tantra. Né? Porque lembra que para praticar o estado de geração do Tantra, em que você se gera como uma deidade, você tem que, primeiro, estabilizar a mente, né? Não deixá-la à mercê das perturbações, e você tem que se focar no vazio. Você tem que se esvaziar. Porque a deidade na qual você se gera não é um eu, não é você. Você tem que ter uma visão clara do vazio do eu e dos fenômenos. E sem uma mente serena, sem uma mente estabilizada, a gente não consegue ter essa visão clara porque a gente vai continuar ainda a aprender os pensamentos, né, a lidar com os pensamentos de uma forma agitada ou perturbada ou com torpor, né, mas ainda assim à mercê das perturbações. E não vai conseguir, então, ter uma reta intuição, ter uma reta compreensão, que aí já entra a questão da meditação analítica também, para que a gente de fato se esvazie. Né? A geração verdadeira no Tantra, ela tem como pré-requisito shunyata, ela tem como pré-requisito o vazio. Se a gente não tiver isso muito claro nas nossas mentes e começa a praticar a geração, o estado de geração no Tantra e se visualizar como deidade, a gente não está praticando a geração de verdade. A gente está praticando uma tentativa de geração, uma simulação de geração, que pode ser perigosa, inclusive, né? Porque aí essa deidade que nós visualizamos, ela está contaminada pelas nossas próprias perturbações, né? Pela nossa própria noção de um eu. E nem se fala aqui da consumação, né? Que já é um estado ainda mais profundo. Quando você gera a deidade, você alcança então estados de consciência ainda mais profundos. A mente da permanência serena, ela age como um receptáculo para todas as realizações superiores, como um recipiente para coletar a água. Então, a gente tem que limpar essa mente, né? Permitir que ela se torne esse cálice, para que ela se torne esse recipiente límpido. A realização da concentração não é um fim em si, né? Ela é uma chave. De novo, né? A meditação ela não é um fim em si. Por isso que eu tenho que meditar sobre alguma coisa. Ela é uma chave que abre a porta a muitas práticas diferentes, como no caso do Tantra, por exemplo. As práticas tântricas, que abre a porta para a meditação analítica, que abre a porta, inclusive, para uma prática mais efetiva das outras paramitas também, das outras virtudes. Mas mais importante, essa concentração, essa plena atenção, melhor dizendo, ela é usada para obter uma profunda compreensão da realidade. Então, ela é essa base, como nós já vimos bastante aqui, ela é essa base para que possamos, então, cultivar a sabedoria, para que possamos cultivar prajna. Então, a sabedoria por meio da meditação analítica. Sem uma mente serena, não compreenderemos o vazio. E sem o vazio no caminho budista, a gente não vai para lugar nenhum. Né? Sem se esvaziar de eu, sem entender que o eu é vazio de existência inerente, que os fenômenos são vazios
de existência inerente, que tudo é impermanente e que tudo está numa interrelação, né, nessa teia da interdependência em constante transformação, causas e condições em situação numa rede de causalidade complexa, se não voltarmos a nossa mente para isso, para a compreensão disso, tanto lógico-racional quanto intuitiva, não iremos longe no caminho, né? Então, isso é essencial. Shunya é essencial. Mas para chegar ao vazio, é necessário todo um processo de depuração que inclui, de purificação, que inclui a plena atenção, né? Para que a gente pare de focar a nossa mente numa perspectiva errônea da realidade, né? Numa perspectiva que apenas vê o eu e o meu, e que vê uma falsa concretude dos fenômenos. Então a gente pode pensar aqui nessa ideia, né, a mente como um cálice a ser preenchido pela água do método, porque dhyana, a plena atenção, ela faz parte do que a gente chama de método no budismo, né? Todas as outras paramitas, exceto prajna, aquela coleção de método e sabedoria, a generosidade, a harmonia, a reta energia, o entusiasmo e a plena atenção e a paciência também, essas virtudes elas são o método, né? Como que eu ajo no mundo em relação aos outros seres, né? Porque a plena atenção ela não se refere somente a mim, mas ela se refere também a como que eu vou me colocar no mundo. E a sabedoria já é a chama a ser acesa. Então, esse cálice que é preenchido pela água do método e, ao mesmo tempo, que também essa água ela é um combustível para o fogo da sabedoria que será aceso a partir de então, né? A partir do momento em que eu vou diminuindo o poder da ignorância, diminuindo o poder de avidya, o poder de uma visão que apenas presta atenção na separatividade, e assim eu percebo que o eu e os fenômenos somos vazios de separatividade. A ignorância, que jaz na raiz do sofrimento, que é a avidya, só pode ser erradicada por meio da sabedoria intuitiva, por meio de prajna, por meio dessa sabedoria intuitiva, acerca da natureza última do eu e dos fenômenos. Isto é, sobre o vazio. Então, a única forma de destruir a ignorância é buscando a sabedoria. E, de novo, também por isso que o Mahayana não vai dizer que basta você ficar acalmar a mente ou buscar esses êxtases, né? Não basta parar na plena atenção. Você tem que buscar a sabedoria. Senão pode até, você pode até alcançar um grau elevado, razoavelmente elevado, né? Uma libertação individual, etc. Mas ainda assim você não será capaz de alcançar o estado último de um Buda, né? E não vai ser capaz de cumprir com o compromisso, o voto do Bodhisattva. Porque se eu e os fenômenos somos vazios de existência inerente, então naturalmente bodhicitta surge. Naturalmente a mente ela para de se focar somente na falsa concretude, né, na aparente concretude, na natureza relativa, e ela se volta para a natureza última das coisas. E assim, ela se torna uma mente naturalmente compassiva, naturalmente altruísta, naturalmente que vai agir em prol da harmonia da interdependência. Mas para chegar nesse estado, né, mais longe, mais avançado, sem uma mente continuamente serena, é impossível, né? Sem a serenidade mental que a plena atenção nos dá, é impossível alcançar essa sabedoria intuitiva. Pode-se até ter algum grau de compreensão do vazio sem uma mente continuamente serena? Pode, né? É claro, estamos aqui falando do vazio, né? Não é um assunto tão complexo assim, se a gente tem alguma familiaridade, tem alguma identificação com esse assunto, se a gente começa a ler bastante sobre esse assunto.
pensar bastante sobre isso, refletir sobre isso. Mas se a mente não estiver serena, essa compreensão ela não será suficientemente poderosa, clara e nem estável. É necessária uma luz clara e estável para ver todos os detalhes numa sala antes que estava escura e tudo mais. Então, a luz da sabedoria, para que ela ilumine bem aquela sala, a gente tem que deixar a sala bem organizada. A gente tem que conseguir organizar tudo para que aquela luz chegue a todos os pontos daquele cômodo e para que não haja obstrução àquela luz. Então, se a gente não buscar essa serenidade mental, a gente vai ter vislumbres, né? Pode ter vislumbres, boas intuições, mas aí as perturbações sempre vêm e nos derrubam, porque basta um gatilho para que aquelas perturbações venham com tudo novamente, se a nossa mente não está devidamente serena. Ao desenvolvermos uma mente de permanência serena, aqui o que ele quer dizer é naquele sentido de pensar na plena atenção, em dhyana ou em shamatha, como um tranquilo permanecer, né? Uma mente continuamente serena, seria uma melhor tradução. Né? Nós alimentamos essa serenidade mental continuamente por meio da contínua lembrança e da vigilância. Então, dessa forma, as distrações interiores elas são superadas. Mas, primeiramente, precisamos ser livres das distrações externas mais grosseiras, né, que são criadas por atividades físicas e verbais não saudáveis, que tem a ver com aquelas 10 ações não virtuosas que nós veremos aqui novamente. Então, é pré-requisito desenvolver a harmonia ou disciplina ética se quisermos ter uma mente serena. Então, não basta também só buscar a serenidade e não trabalhar as outras virtudes. E a harmonia, de certa forma, ela contém as outras virtudes em si, né? Porque se eu não trabalho todas as paramitas, todas as perfeições de uma forma harmônica, eu não tenho harmonia, né? Tá faltando alguma peça desse jogo aqui. Então, é pré-requisito desenvolver a harmonia ou a disciplina ética, que é como ele traduz Shila, se buscamos essa serenidade mental. É necessário se comprometer, então, a não se envolver com as 10 ações não virtuosas, porque é aquele primeiro ponto de Shila, né, da harmonia, é você renunciar às 10 ações não virtuosas, não se envolver com elas e se envolver com as 10 ações virtuosas que são o oposto delas. Então, não matar, mas valorizar a vida. Não roubar, né, não tomar o que não é seu, mas estar disposto a compartilhar o que é seu. Não ter uma conduta sexual abusiva, ter uma conduta sexual equilibrada, né? Não deixar que isso tome controle da sua vida ou que cause danos aos outros. Não ter uma fala abusiva, tentar ter uma fala minimamente agradável, harmônica, né? Uma fala sem a intenção de ferir os outros. Não semear a discórdia, né? Mas tentar semear a concórdia. Não incorrer em tagarelice, né? Não ficar falando sem parar o tempo todo coisas inúteis, né? Distraindo as outras pessoas ao redor com fofocas, etc. Né? Diminuir isso, tentar ter uma fala um pouco mais útil e respeitar também as outras pessoas, né? Ouvir antes de ficar só falando para cima dos outros. Não mentir, né? Buscar a sinceridade. Não desejar mal aos outros, mas desejar o bem aos outros. Não ter ganância. E, de novo, essa ideia, né, de estar disposto a compartilhar com os outros os seus recursos, né, de auxiliar os outros na medida do possível, com discernimento. E não cultivar visões errôneas, buscar uma reta visão, buscar o discernimento, buscar uma clara visão. Né? Isso estudando o Dharma, né? Estudando o Dharma, estudando a filosofia budista e entendendo então como que as coisas funcionam, como que o mundo funciona,
como que a nossa mente funciona, como funciona o processo de renascimento, como funciona o karma e tudo mais, né? E é claro, essas compreensões elas vão ter níveis de compreensão sempre. Conforme eu vou me aprofundando mais no caminho, eu vou tendo mais insights, né? Mais compreensões acerca de cada tópico. A prática budista, ela consiste em visão, meditação e conduta. Então, a visão é a compreensão correta da realidade. Ela é baseada na meditação. E a prática da plena atenção, né, que é dhyana. Aqui como sinônimo de meditação. A base para ambas é a conduta ética ou harmonia. Então aqui ele está falando do chamado treinamento tríplice, né? Ele começou do inverso, começou da sabedoria, e a sabedoria, para que ela surja, ela precisa de uma mente serena. E uma mente serena precisa de uma conduta de vida adequada, né? Uma conduta de vida harmônica. Então, o treinamento tríplice que a gente vê em muitos textos é isso: Shila, harmonia; Dhyana, a plena atenção; e Prajna, a sabedoria intuitiva, né? Que nos dá uma reta visão acerca da natureza do eu e dos fenômenos, que leva à compreensão do vazio, que é uma forma ainda de sintetizar as paramitas. Né? As paramitas já são uma síntese, as 6 paramitas. Temos as 10 paramitas, temos as 6 paramitas e temos o treinamento tríplice que foca nessas 3 paramitas como um resumo de tudo. Com uma mente estável, qualquer prática positiva, tal como a meditação sobre a preciosidade da vida humana, sobre a impermanência ou sobre a visualização de uma divindade, torna-se mais eficiente e os insights são obtidos mais depressa também, mais rapidamente. É claro que a gente não pode cultivar muito expectativas exageradas sobre a prática da meditação, tem que ser um passo de cada vez, mas a gente tem que saber que haverá vantagens se a gente conseguir estabilizar a nossa mente. E assim, qualquer prática positiva vai render mais frutos, porque agora a nossa mente ela não perde o foco, né? Ela tem uma atenção adequada para aquela tarefa, ela tem uma atenção adequada para aquela prática, ela tem uma atenção adequada para aquele estudo, né? E talvez a grande queixa do mundo atual seja a falta de atenção, né? Seja a desatenção. Como a gente não consegue mais focar em nada direito. Digo até em relação às tarefas mundanas mesmo, né? Porque toda hora nós temos uma série de estímulos. E o que dizer então da prática espiritual, né? A gente tem que conseguir reduzir essa nossa exposição a esse excesso de estímulos, né? Não dá para querer ter uma vida contemplativa, meditativa e passar o dia no TikTok, vendo aqueles vídeos curtos, né? Ou no YouTube, nos shorts do YouTube, que são esses vídeos curtos que ficam passando toda hora e levando a sua atenção para diferentes coisas a todo momento. Porque o samsara é isso, né? O fluxo mental no samsara ele é isso. É muito também como a visão madhyamika vai definir o fluxo mental, né? Momento a momento. E momento a momento, uma mente se direcionando para diferentes perturbações, ou sendo direcionada para diferentes perturbações, e reforçando todo esse mecanismo, né? De uma percepção de concretude, de separatividade, que não é uma percepção real, né? A separatividade ela é só aparente. Então, é necessário a gente se recolher, né? Recolher a nossa mente, apartar a nossa atenção, né? Tirar a nossa atenção desse excesso de estímulos samsáricos se a gente almeja uma vida mais serena, né? Uma vida mais contemplativa, mais em que seja mais auspiciosa para a prática do Dharma. E aqui eu não estou falando que as pessoas precisam se isolar completamente umas das outras, né? Também não é isso, porque isso também não é uma Mahayana. Uma Mahayana você tem que agir junto às outras pessoas, né? Não é fugir do mundo também. Dhyana, a plena atenção, então, é aquilo que controla as perturbações, né? Ela coloca um certo freio. Vamos lembrar do mapa de Shamatha, e para quem não viu, tá lá no YouTube, né? A reunião sobre o mapa da plena atenção.
Vamos lembrar que a mente é como aquele elefante descontrolado. Então, primeiro naquele mapa ele vai tentar controlar aquela mente por meio da vigilância, por meio, né, ele vai tacar aquele anzol no elefante para segurar o elefante. E ele vai conseguir se aproximar cada vez mais daquele elefante, até que chega um momento no final que ele monta naquele elefante. O elefante está domado porque se alcançou a plena atenção de fato. Se alcançou uma estabilização mental de fato que agora está propícia para a sabedoria, está propícia para poder intuir sobre, para poder refletir de uma forma mais profunda, pensar de uma forma mais profunda e intuir sobre a realidade última, que é quando aquela pessoa que monta sobre o elefante, agora ela é capaz de empunhar a espada flamejante, né, a espada da sabedoria de Manjushri. Então, Diana controla as perturbações, doma as perturbações, para que a sabedoria veja as perturbações como elas de fato são, compreenda a natureza das perturbações e supere as perturbações. Se queremos mudar e aspiramos que os outros mudem, se temos esperança de paz no mundo, precisamos começar por nós mesmos, né? Precisamos começar a nos tornar mais pacíficos. Quando nossos amigos notarem uma transformação positiva em nós, ficarão curiosos para saber o que a causou. E nossa presença começará a inspirar os que nos cercam, né? Aquela ideia de nós tentarmos ser um bom exemplo, porque isso também faz parte da prática budista, e isso está relacionado com a paramita, com a perfeição da generosidade também, né? O exemplo que nós damos para as outras pessoas. Isso é um ato de dar também, de doação. Como isso afeta as outras pessoas. Então, é assim que se inicia uma mudança, e é o único meio de criar a paz dentro das nações entre elas, né? Que a gente busque um senso de contentamento na nossa vida, né? Não ter ganância, uma daquelas 10 ações não virtuosas de querer acumular muitas coisas para si e tornar isso o motivo da vida, né? A meta da própria vida. Então, reduzir o poder dos desejos pelas coisas, pelas experiências. Buscar um senso de contentamento, um estilo de vida saudável, com uma boa harmonia, uma alimentação saudável, né? Obviamente, no contexto de não violência, uma alimentação vegetariana, vegana ainda seria melhor, uma rotina de sono adequada, uma ausência de ocupações em excesso, né? Não ficar se envolvendo com mil coisas em excesso, que também é um problema dos dias atuais, né? Que como estamos conectados a todo momento uns com os outros via internet, conectados entre aspas, né? Porque é uma conexão e é uma desconexão ao mesmo momento, né? As pessoas estão toda hora trocando informações, mas pelo que a gente vê de pesquisas, as pessoas nunca se sentiram tão sozinhas quanto nesse momento atual. Então, buscar não ficar se envolvendo com o excesso de ocupações, se estressando muito, à medida do possível. E de preocupação com o excesso de preocupação com estímulos sensoriais, que aí tem a ver com a ideia, né, de não ficar tendo essa gula por experiências, cada vez mais e mais experiências, né? Não é à toa que a vidya, a ignorância, muitas vezes em textos indianos, ela é comparada a a um ponto astrológico na astrologia indiana, que é o nó do norte da Lua, né? Que é Rahu, em sânscrito, que é um asura, né? Um semideus, como geralmente se traduz. Esse asura que tentou roubar o soma dos deuses, né, e tentou obstruir o Sol. Né? É miticamente um jeito de falar da relação dos eclipses aqui. E até que Vishnu perdeu a paciência com ele de um jeito virtuoso, digamos assim. Vishnu deu um basta naquela situação, lançou o seu disco e cortou esse Asura em duas partes. Né? Então ele ficou dividido entre esses dois nodos lunares, que para quem entende de astrologia ou mesmo de astronomia, é aquele ponto de interseção
em que ocorrem os eclipses lunares e solares. Então ele ficou dividido entre o nó do norte, que é a cabeça, e o nó do sul, que é a cauda. Né? É o corpo e a cauda que excretam as coisas. E a cabeça que é voraz, a cabeça que quer devorar mais e mais coisas. E a gente vê, né, em textos indianos, como textos vedantinos e até em textos budistas também, essa muitas vezes uma comparação, né, de avidya, da ignorância, da separatividade, com esse asura, com esse rahu, porque o nosso eu ele tem essa voracidade, né? Ele busca mais e mais experiências, né? A gente sempre quer devorar o máximo de coisas o possível e nunca se satisfaz, porque é uma característica, é uma cabeça sem corpo. Então ele come, mas não tem um estômago lá para ser preenchido. Ele come, come, come e nunca se satisfaz. Então a gente tentar reduzir esse poder, né? Essa voracidade por busca de experiências. E é sem sentido buscar desenvolver a atenção plena sem querer cultivar tais condições internas. Né? Não adianta a gente se, se comprometer com, eu vou meditar todos os dias, vou apontar meu cronômetro aqui, vou meditar, me forçar a meditar todos os dias 30 minutos, se eu não estou cuidando dessas minhas condições internas, né? Tentando, ao longo do meu dia, tentando não cultivar um excesso de busca por experiências inúteis, tentando não cultivar a raiva, tentando não. Se eu não estou tentando, né, evitar que esses vícios me dominem, e se eu não estou tentando colocar as outras virtudes em prática, né, se eu não estou tentando colocar as paramitas em prática. Então acaba que vira uma prática infrutífera, né? Vira aquela coisa de. É só para a pessoa dizer que ela é budista. Né? Não, eu sento aqui, eu medito todo dia e tal. Mas aí, depois ela tá lá na internet torcendo para um lado da guerra, né? Achando bom que um lado foi lá e sequestrou as pessoas do outro lado, ou que o outro lado foi lá e bombardeou o hospital do outro, etc. Então, tomar muito cuidado, né, para que a gente não caia numa hipocrisia mesmo, né, numa dissociação cognitiva. O que é o que denuncia a nossa falta de plena atenção, na verdade. Né? Quão atento é você? Será que você se esforça para aumentar a sua atenção plena, tanto em sua almofada de meditação quanto fora dela? Porque não adianta só tentar cultivar a atenção plena na almofada de meditação, na hora da prática da meditação, e fora dela, não não tentar ter essa plena atenção, né? Não tentar ter uma contínua lembrança, uma mente voltada para pensamentos elevados, virtuosos, compassivos, inofensivos, etc. O nobre Maitreya, ele diz no Mahayana Sutra Lamkara, no lugar da prática de um sábio, no local de prática, as coisas estão bem organizadas, o local é bom, o solo é bom, há bons amigos, há também as ferramentas para alcançar a felicidade. Então, o que ele está dizendo aqui é que o espaço estará bem organizado, é um local adequado para a prática. Quando ele fala que o solo é bom, é um ambiente adequado, né? Um ambiente sem perturbações externas. E há bons amigos, no sentido de que há outras pessoas com as quais você tem contato que te encorajam na prática do Dharma. Que talvez você esteja num grupo, talvez você tenha contato com pessoas que podem te ajudar e que podem te estimular e que podem, inclusive, te corrigir também. E as ferramentas são os textos, as ferramentas são os ensinamentos, são as técnicas, as práticas que nós aprendemos ouvindo, lendo, refletindo e meditando também, propriamente dito, né? Então, deve-se escolher um lugar adequado, limpo, silencioso, seguro, com um altar, né, com imagens auspiciosas. Mesmo que não seja um altar, colocar imagens auspiciosas em algum canto. Pode ser um altar móvel, né? Não precisa ser um altar que vai estar sempre ali, mas que você monta antes de partir para a prática da meditação.
né, com imagens que nos lembram e nos conectam do Dharma, né, que sutilmente vão favorecer a geração de uma mandala. Então, uma imagem do Buda, de Bodhisattvas, os Bodhisattvas da linhagem, como o Tsongkhapa, por exemplo, o próprio Maitreya, de deidades budistas, né, Avalokiteshvara e daí por diante, Manjushri, Vajrapani, Tara, etc. A proximidade de bons companheiros, né, bons amigos em termos de prática do Dharma. Um bom amigo, ele aponta as falhas quando necessário, né, e não só diz coisas para nos agradar. Então, lembrar que o conceito de amizade aqui não é o conceito de amizade que nós temos na nossa vida normal, né? Que aquela pessoa, não, ela é minha amiga porque ela fala o que eu quero ouvir, né? Porque ela me elogia, etc. Porque ela sempre me dá razão. Um bom amigo, no sentido budista, é aquela pessoa que, inclusive, vai apontar o dedo para você e vai te dar uma bronca, se necessário. É aquela pessoa que vai dizer se ela percebe, e talvez a percepção dela não esteja correta, mas tudo bem, mas ela percebe, se preocupa de que você esteja indo por um caminho errado, de que você esteja talvez lendo materiais inadequados, praticando coisas inadequadas, porque a compaixão, ela inclui isso também, né? A capacidade de criticar, a capacidade de chamar a atenção da pessoa, isso também faz parte de uma atitude compassiva. Quem só agrada aos outros não é uma pessoa compassiva, é uma pessoa dissimulada e que está só alimentando as perturbações alheias. Quem só fala, quando eu digo, né, quem só fala coisas para agradar os outros, etc., mesmo percebendo que ali tem alguma coisa errada, ali tem algum problema. As ferramentas adequadas, elas são os ensinamentos, elas são os textos. Ouça o Dharma, estude, leia, reflita antes da prática de meditação. Familiarize-se com o tópico de meditação, né? Lembra o que eu falei no início da reunião? O Tsongkhapa, do Lamrim Chenmo, ele define meditação como familiarização com esse objeto virtuoso da meditação. Mas mesmo antes, a gente tem que ter uma leitura prévia, a gente tem que ter um estudo prévio, né? Por isso que essa técnica de meditação aqui, ela é diferente de outras técnicas, né? Aqui eu estou falando da meditação que é enfatizada nessa linhagem mahayana que vai até a escola Kadampa e Gelugpa no Tibete, né? Eu não estou falando de outras técnicas de meditação, não estou falando de zazen, não me interesso e não é esse foco aqui. Então, a questão do local também é importante, né? Se a gente for fazer um altar, direcionar para o oeste, aliás, para o oeste não, para o leste, né? Para onde o sol nasce, para o oriente, ou então para o norte, né? Tem algumas questões sutis aqui. Os textos, em geral, eles sempre aconselham, né? A que a gente direcione o altar e que a gente se volte para o oriente, ou então se voltar para o norte, né? Não para o ocidente nem para o sul. A gente pode pensar no movimento do Sol, né? O Sol nasce no leste, ele alcança o seu zênite no norte, ele se recolhe, né? Ele morre, entre aspas, no oeste, e ele está em total escuridão no sul. Então, textos das tradições indianas, em geral, vão aconselhar: volte-se para o leste, para o oriente ou para o norte. Aqui eu tinha feito uma lista, né, de 6, a partir do que a gente conversou no WhatsApp, né, de 6 dicas. Eu até, na verdade, já fiz um vídeo só voltado para essas 6, que eu devo colocar aqui no YouTube em breve. Então, o que pode ajudar em relação à ansiedade na meditação? Porque algumas pessoas perguntaram no grupo, né? Isso a gente vê essas instruções em outros textos. Não tentar meditar por tempo demasiadamente longo, logo de cara, 10 a 20 minutos. Está ótimo, né? Buscar cronometrar o tempo, né, para não passar muito e também não ficar com aquela ansiedade de será que já está bom ou não, mas estabelecer um tempo específico.
colocando um barulho de sino, por exemplo, né, para marcar o início e o final da prática. Cuidar da respiração, né, deixar a respiração mais suave, sem prender o ar, né, não é a ideia ficar retendo o ar, mas respirar e inspirar de um jeito calmo e natural, e focar nesse movimento, né, sem se distrair muito com os pensamentos que vêm à tona. Visualizar uma luz branca ao redor, né, uma luz sutil ao redor. Uma luz que purifica, que protege o ambiente. Né? É uma forma de construir uma mandala, né? Você dentro dessa mandala, dentro desse campo. Pensando em termos de ficção científica, é criar um campo de força mesmo. Em termos de esoterismo também. Focar numa frase ou num mantra. Né? Focar numa frase, focar no mantra. Pode ser entoando o Om, a sílaba da unidade, o Om Mani Padme Hum, o mantra da compaixão, né, que é esse mantra aqui, ou pode ser focando numa palavra ou na noção de vazio, de interdependência, né, eu e os fenômenos somos vazios, ou focar no Atman, né, no ser universal presente em tudo. Então, focar em alguma palavra que vai direcionar a sua mente para aquilo, se é algo que você leu e com qual você se identificou, uma ideia que ressoou no coração, que tocou no coração. O ideal é ler ou ouvir algo antes de meditar. A meditação ela tem que ter um objeto, sempre lembrando disso, né, que pode ser o mantra, a palavra, a sílaba, e tem que ter um foco, né, que é esse objeto, e permitir assim que venham intuições e insights sobre esse foco. E sem se preocupar muito em reprimir os pensamentos, né, porque eles vão vir. E quando a gente senta para meditar, a gente fica ainda mais ciente dos barulhos ao redor. Às vezes um barulho que a gente nem estava percebendo lá do outro lado da rua, a gente começa a perceber, né? Porque a gente aquietou os nossos pensamentos e agora a nossa mente está se expandindo e ela percebe mais coisas. Mas não se distrair com tudo isso. Saber que esses barulhos são barulhos do outro lado da rua. Né? Da mesma forma que agora eu estou falando e estou ouvindo o barulho dos carros e nem por isso tô perdendo aqui o meu foco. Então, deixa esses barulhos externos, ruídos externos passarem, né? Inclusive os pensamentos que às vezes podem vir para atrapalhar, deixa passar e não perca o foco do principal. Não tenta entrar num diálogo com a perturbação. Deixa ela passar e foca na virtude. Foca no principal, né? Nesse objeto que você estabeleceu como foco para sua meditação. Não desperdice a atenção, né? E a gente vai ver mais sobre isso na próxima reunião, né? Lembrando que no canal tem vários vídeos sobre meditação, eu até organizei uma playlist, esse vídeo vai para a playlist, né? Hoje eu nem abordei as questões, né, da postura, de como sentar, etc. Mas nas próximas reuniões a gente pode se a gente pode revisar essas questões, né? Mas a postura é uma postura confortável, uma coluna ereta, pode ser sentado numa cadeira mesmo, não precisa fazer lótus, né? Os pés encostados no chão, pode fazer um mudra e tá tudo bem. Antes da gente fechar a reunião, vou só dar uma olhada, só dar uma olhada rápida aqui no chat. O D'Alembert comentou a passagem do livro Por que devemos ter menos desejos e mais satisfação para termos uma vida menos atarefada, me lembrou lições de Sócrates e do estoicismo. Sim, né? O budismo tem muitos pontos em comum com o estoicismo, mas é porque hoje, como há uma banalização do Tantra e um mau uso do Tantra, parece que as pessoas esqueceram que o Dharma budista, o caminho budista, na verdade, ele é muito próximo do estoicismo, né? No que tange a questão da busca por uma vida de moderação, por uma vida em que a gente não cultive um excesso de desejos, excesso de busca por experiências, que a gente tente ser mais comedido, né, mais sereno, ponderado, né, e que dê o devido valor para a lógica, mas também para a intuição, então, e também com uma perspectiva compassiva, amorosa.
Isso eu acho que o estoicismo já não enfatiza tanto, né? A questão da compaixão. Não que não tenha, né? Mas não tem a mesma ênfase, né? A mesma importância que a gente vê nos textos do budismo mahayana. Eu estou percebendo que eu estou falando muito né. Eu tenho que parar com isso. Isso é falta de plena atenção, inclusive, né? Esses vícios da linguagem quando a gente fala. A Silvana perguntou se a contemplação se encaixa nessa meditação analítica. Vai depender de como a gente define contemplação. Mas a meditação analítica, ela já é uma busca por uma intuição superior. E essa intuição superior, ela vai levar para um outro nível de samadhi. Se a gente pensar em contemplação como um sinônimo de samadhi, dessa absorção meditativa, e que agora essa mente tem uma intuição e uma compreensão do vazio, e ela alcança uma contemplação dessa natureza, né, dessa natureza da interdependência de todas as coisas, da não separatividade. Então, ela tem uma relação também com a contemplação. Lembrando que o livro que estamos aqui estudando, né, é As Seis Perfeições, Como Atingir o Bem-Estar Supremo, comentário do Geshe Sonam Rinchen. E é um livro que eu recomendo, ele é muito útil para o estudo das seis perfeições, ele é bem sintético e ele cita boas fontes, né? O Geshe Sonam Rinchen, ele é da escola Gelugpa e ele cita fontes relacionadas a essa linhagem, lá desde o Mahayana da Índia até Tsongkhapa e outros personagens vinculados a esta linhagem. Então, na próxima quarta-feira, a gente continua nesse capítulo, né? A gente fecha o capítulo sobre a paramita da plena atenção, mal traduzida no livro como concentração, mas a gente fecha esse capítulo na próxima quarta-feira.